Pessoal, vamos falar, tá falando a respeito aí, né, do sistema de numeração. A gente vai ver sobre alguns sistemas de numeração aí, mas antes disso a gente vai verificar aqui sobre a necessidade, né, histórica aí em relação aos números, tá? Se alguém quiser acompanhar do livro, é da página 104, né, que vai essa explicação, até a página 116, tá? Vou pegar todos esses contextos aí, falar sobre alguns sistemas de numeração e afins, beleza? Então, pessoal, funciona da seguinte maneira. Os números, né, eles foram criados aí ao longo do tempo, né, através da necessidade do homem, porque ele precisava aí, pessoal, de representar algumas quantidades, né? Então, o homem se deparou com a situação, né? E aí a gente tentou resolver essa situação desenvolvendo alguns sistemas, né, de contagem aí, né? Como, por exemplo, né? Data-se aí de um bom tempo atrás, né? De algumas representações numéricas em razão da necessidade de fazer alguns tipos de contagem, né? Como, por exemplo, fazer contagem de animais. Por exemplo, quando o pastor, né, ele ia lá para poder fazer o pastoreio das suas ovelhas, né, que ele estava lá no campo, ele normalmente, quando ele ia levar suas ovelhas para pastorear, antes ele retirava elas de algum tipo de cercado, né, durante o período da noite, que é o período um pouco mais perigoso, ele deixar as suas ovelhas ali de uma forma mais segura, né, então ele fazia um cercadinho e deixava ali, e aí quando amanhecia o dia, ou estava na parte ali da tarde, ele pegava e soltava essas ovelhas para elas estarem pastoreando, né. E como que ele tinha esse controle em relação a essas ovelhas que elas eram aí liberadas, né, para poder fazer esse pastoreio? Eles tinham esse controle através de um sistema de contagem, né? Como eles faziam? Eles faziam da seguinte maneira: ele pegava como se fosse aí, pessoal, uma sacolinha, né? E de acordo com as ovelhas, né, que iam sendo retiradas, né, do cercado, ele ia colocando uma pedrinha dentro do saquinho, né, de tal maneira que ao final do dia ele tinha um controle, né, em relação a essa quantidade de ovelhas que estavam soltas, né, pastoreando. E depois que as ovelhas pastoreavam, que elas iam retornar aí para o cercado, o que ele fazia? Ele fazia o inverso, né? Para cada ovelha que retornava para dentro do cercado, ele retirava uma pedrinha de dentro aí, né, pessoal? É, Dentro desse saquinho, né? Então, dessa forma aí, ele tinha aí um controle em relação a essas ovelhas. Além disso, algumas pessoas também usavam a seguinte estratégia, né? Pegar um cordão e fazer alguns nós, né, para fazer essa contagem, ou até mesmo, né, entalhar aí em madeiras ou ossos, né, em relação a essa questão das contagens, né? Então, esses números, né, pessoal, eles eram utilizados aí também para indicar algumas quantidades, né, estabelecer alguma ordem, expressar medidas ou até mesmo compor um código, né? Quando se fala em quantidades aí, a gente tem um exemplo aí das cédulas, né, do nosso dinheiro. Em relação à medida, a gente tem a fita métrica, né, que serve para medir as coisas. Em relação à ordem, a gente tem a colocação aí de alguns atletas, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Ou em relação, por exemplo, um código, a gente tem os números de um telefone, né? Ou até mesmo, por exemplo, a placa de um veículo, tá bom? Além disso, a gente já tem aqui duas formas também diferentes de representar aí os números, né? Que é utilizando aí libras e braille, né? Esse primeiro aí que aparece com as mãos aí é libras, né? São sinais feitos aí para representar os números. Já esse de baixo aqui são, no caso aí, os símbolos utilizados aí para representar o braille, né? Que eles são feitos aí em alto relevo. Se algum de vocês tiver um dia uma curiosidade, pega uma caixinha de remédio, vocês vão ver que algumas caixinhas de remédio têm uma parte nela, né? Que é um pouco, como que eu poderia dizer? É um pouco
é um pouco protuberante ali, né? Ela é um pouco alto relevo, essa parte. É umas bolinhas que elas ficam em alto relevo na caixinha, por exemplo, de remédio, né? O que que significa isso? Isso aí, pessoal, é para quem tem deficiência visual, né? Para a pessoa estar fazendo a leitura, para saber o que que ela está consumindo em relação ao remédio, beleza? Além disso, a gente tem alguns sistemas de numeração, né? A gente tem um sistema de numeração Maia, né? Que ele era um sistema de numeração aí vigesimal, né? Era feita a contação do sistema de numeração Maia de 20 em 20, né? Eles já tinham noção aí do zero, né? Ele era representado por um desenho aqui, né? Que está aparecendo aí para vocês, que parece uma concha, né? E os números eram contados da seguinte maneira: os símbolos que se conheciam eram apenas pontos e traços, né? Onde o ponto representava uma unidade e o traço representava os 5, né? Então, quando você ia fazer ali, por exemplo, 4 pontos, em vez de você fazer um quinto ponto, você fazia apenas um traço, né? Para poder estar representando o número 5, beleza? Aí o número 6 seria um traço e um ponto, o número 7 um traço e 2 pontos, e assim de forma sucessiva, tá bom? Depois do sistema de numeração Maia, a gente tem o egípcio, né? A gente tem aqui os símbolos, né? Que representam o sistema de numeração egípcio. Esse sistema aí tem mais ou menos aí cerca de 3.400 anos antes de Cristo, né? Contando com um ano nosso aqui, dá mais de 5.000 anos, né? Eles eram formados aí por alguns símbolos, né? Até um pouco comuns, né? Eles utilizavam, por exemplo, desenhos de dedo, eles utilizavam, por exemplo, o desenho do homem para representar esses símbolos. E uma coisa que é interessante é que ele não era um sistema de numeração posicional, né? Diferentemente do nosso. Além disso, a gente também tem o grego, né? Tem aqui, no caso aqui, para representar o sistema de numeração grego, a gente tem várias letras, né, do alfabeto aí grego que representam esses números, né? Além disso, a gente tem o indo-arábico, que é o nosso sistema de numeração decimal, né? Que ele é sempre contado aí de 10 em 10, né? Por isso decimal, que vem de 10, né? Ele é formado aí por 10 símbolos, né? Que vai de 0 até 9, e a partir desses símbolos aí a gente consegue formar todos os números, né? Que conhecemos até hoje, né? Além disso, a gente tem o japonês aqui também, que ele era baseado aí no sistema de numeração que se utilizava, né? Apenas traços, né? Sejam eles na horizontal ou na vertical. E além dele também o sistema de numeração babilônico, né? Que ele era formado aí de cunhas, né? No qual um cravo vertical e uma asa representava aí a unidade e a dezena, né? Nessa ordem aí. Então dependia aí da posição de cada um, né? No caso aí desse nome, desses símbolos aí que eram chamados de cunhas, né? Agora, né, vamos entrar mais aprofundado um pouquinho aqui em relação ao sistema de numeração romano, né, que foi datado aí há mais de 1.500 anos, né? Foi datado, não, desculpa, ele foi utilizado aí por mais de 1.500 anos, então o sistema de numeração aí foi utilizado durante muito tempo, né? Foi utilizado ali até próximo ali do século XIV, e ainda hoje em dia a gente utiliza, né, muito aí os algarismos romanos, né, por exemplo, para representar alguns números aqui no relógio, ou alguma rua, ou numeração de volumes, né, de livros, ou até mesmo aí na nomeação de algumas autoridades, né? Além disso, né, o sistema de numeração romano, ele é representado aí por apenas 7 letras, né, do alfabeto latino. Nesse caso aí, 7 letras seriam 7 símbolos, né? E cada símbolo aqui tem o seu valor correspondente, né? Por exemplo, a letra I vale 1, a letra V vale 5, X vale 10, o L vale 50, o C 100, o D 500 e o M vale 1.000, né? Outra coisa que é interessante a gente saber aqui, pessoal, é o seguinte, né? De acordo com, né, a posição aqui de alguns símbolos, né? Ora a gente vai ter que adicionar, ora a gente vai ter que subtrair. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Tem alguns símbolos aqui que podem ser repetidos, nesse caso até 3 vezes, né? São esses 4 símbolos aqui,
o I, o X, o C e o M, então eles só podem ser repetidos até 3 vezes, né? Não mais do que isso. Já o V, o L e o D, eles não podem ser repetidos, né? Mais do que uma vez. Então ele só pode aparecer uma única vez. Ele pode aparecer novamente no número, mas ele tem que estar intercalado entre outras letras, né? Nunca um na sequência do outro, né? Por exemplo, VV não pode ser colocado disposto dessa maneira, né? Então, por exemplo, né, para a gente representar o número 2, né, eu vou pegar aqui os dois símbolos I, né, isso aqui corresponde a 1 mais 1, que seria 2, ou 3i, 1 mais 1 aí, mais 1, que seria 3, né? O mesmo válido para o x, né, no caso aí seria 20, né, que seria 10 mais 10, e assim também sucessivamente, tanto para C quanto para o M, né? Já em relação à questão, né, do valor do símbolo à direita ou à esquerda, funciona da seguinte maneira, né? Então a gente tem, por exemplo, uma letra aqui qualquer, deixa eu colocar no quadro branco aqui, vai ficar mais fácil. Eu tenho, por exemplo, a letra V, e existe duas possibilidades para a letra V, por exemplo, né? Se eu acrescentar o I à direita aqui de V, o que eu vou precisar de fazer? Eu vou precisar de pegar o 5 e eu vou ter que somá-lo com o i, né? Que nesse caso aqui vale 1, né? Então seria 5 mais 1 e o resultado disso daqui seria 6, tá bom? Já em relação a esse i, né? Nesse caso aqui, antes do v, já existe uma situação um pouco diferente, né? Quando o i vem antes do v, em vez da gente somar, a gente vai subtrair, né? Então esse v aqui, a gente sabe que ele tem valor igual a 5, e esse i tem valor aqui igual a 1, né? Então a gente não vai fazer um menos 5 que ficaria menos 4, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse 5 e desse 5 aqui, ó, a gente vai retirar quanto dele? Vai retirar 1. Então vai ficar 5 menos 1, que isso daqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 4. Então, o símbolo, né, IVI representado, né, no nosso sistema de numeração é referente ao número 4. E assim, pessoal, da mesma forma, lembrando, né, que a gente pode vir aqui sem problema nenhum e acrescentar o símbolo aqui, ó, I até 3 vezes, né, não mais do que isso daí, tá bom? Então, nesse caso aqui, V I seria igual ao número 8, né? Seria 5 mais 3, ok? Retomando aqui de onde que a gente parou, a gente tem o seguinte, né? Então, deu para entender lá como que resolve a questão aí do sistema de numeração romano, né? A gente viu aí quando o símbolo tiver à esquerda aí de V ou de X, né? Independente da letra que seja, a gente vai estar subtraindo, e se ele tiver à direita da letra, a gente vai estar somando. Pessoal, lembrando o seguinte, né? Olhando para essa tabelinha aqui em cima, ó, de I, de V, de X, de L, de C, de D e de M, funciona da seguinte maneira. Olha só, deixa eu fazer bem rapidinho aqui para vocês não ficarem aí em dúvida, né? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, os números que são mais difíceis, né? Então, eu tenho que o i vale 1, 2i vale 2, 3i, lembra, pode se repetir até 3 vezes, vale 3. E aí, por exemplo, o 4, né? Eu sei aqui que o v, se eu olhar lá, vale 5, né? O que seria o 4, né? Seria o v que vale 5, mais o i à sua esquerda para a gente subtrair menos 1, que isso aqui seria referente ao número 4, né? E o mesmo aqui vale para os demais, né? V mais 1 aqui, ó, é 6, seria 5 mais 1. V 2i seria 5 mais 2, daria 7. V 3i aqui, ó, seria 5 mais 3, que daria 8. E o 9, como que seria o 9? Eu pegaria, por exemplo, de exemplo aqui o número 10, né, que é representado pela letra X, que vale 10, e de 10 eu vou retirar uma unidade. Então, por isso que eu vou colocar o i antes do x, né, retirando uma única unidade dele. Isso aqui seria a representação do número 9 em algarismos romanos, beleza? Então, resolve-se dessa maneira, né? A gente consegue aí esquematizar o sistema de numeração romano dessa forma. Além dele, a gente tem o sistema de numeração egípcio, né? Que foi criado aí, lógico, né, pelos egípcios,
há mais ou menos aí 5.000 anos, né? Bem mais um pouco que 5.000 anos, né? E eles utilizavam, né, esse sistema de numeração aí, utilizando apenas aí 7 símbolos, né? O primeiro aqui, que representa o número 1, ele é chamado de bastão. O segundo aqui, representado pelo número 10, ele é chamado de calcanhar. O número 100 aqui, né, que parece um pontinho de interrogação aí, ele é chamado de rolo de corda, tá bom? Esse outro aqui que parece uma luazinha aqui em cima, ó, é chamada de flor de lótus, né? Tem valor igual a 1.000. Esse aqui, que parece um bumeranguezinho, ó, né? Ele é chamado de dedo, né? Apontador, ele vale 10.000. Esse daqui, pessoal, alguns falam que é sapo, outros falam que é o girino, vale 100.000. E esse carinha aqui é um homem, né? Reverenciando aos céus, vale 1.000.000. Lembrando, né, pessoal, que a posição aqui, no caso desses símbolos, ele não é importante, por exemplo, igual é importante lá no sistema de numeração romano, né? Aqui ele não é importante. Os símbolos, eles podem vir aqui fora de ordem, tá? Não tem problema nenhum em relação a isso daí, tá? Então, por exemplo, a gente representar o número 425, eram usados 4 símbolos para a centena, né? 2 para a dezena e 5 para a unidade, adicionando o valor de cada símbolo. Então, como que a gente formava ele aqui? Formava da seguinte maneira, né? Pegava aqui 4 rolinhos de corda, né, pessoal? Ó. Então, cada um vale 100, eu tenho aqui um total de 400, mais 2 calcanhares, cada um valendo 10, eu tenho aqui 20, então 400 mais 20, 420, e mais 5 bastões, né? Então, seria o 425. Ou eu posso trazer, por exemplo, unidade, dezena e centena, fora de ordem, não tem problema nenhum, né? Se tratando do sistema de numeração egípcio, né? E quando, por exemplo, a gente se deparava com essa questão, né, da gente ir lá e formar lá, assim, o número 10, por exemplo, a gente colocava ali, por exemplo, 9 bastões, né, que são esses tracinhos aqui que são chamados de bastões. O que necessitava ser feito, né? Necessitava ser feito o seguinte: a partir do momento que eu colocava esses 9 bastões, em vez de eu colocar um 10º bastão, o que eu precisava de fazer? Eu precisava de ir lá e representar ele por um calcanhar, né? De tal maneira, né, que em vez de eu precisar de colocar os 10 bastões, eu colocava um único calcanhar para representar, no caso, a dezena, né? Eu peguei ali 10 unidades e transformei ela em uma única dezena, beleza? Então, pessoal, tá aqui, né? Se vocês quiserem printar a tela, o bastãozinho, né, vale 1, o calcanhar vale 10, o rolo de corda 100, a flor de lótus 1.000, o dedo apontador vale 10.000, o peixinho também, que é conhecido por gênero em alguns livros, ele vale 100.000, e o homem, né, reverenciando aos céus, vale 1.000.000, beleza? Meninos, qualquer dúvida, só perguntar durante a aula, eu tirar a dúvida de vocês na hora, beleza?